Bem, posso começar? Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. É sempre uma alegria imensa vir a essa casa. E sempre que venho aqui, Eva lembra, do meu pai, que presidiu a casa durante realmente muitos anos. E meu pai hoje está, pela idade, acamado, sem mobilidade, mas sempre essa lembrança nos traz uma grande emoção, e hoje, principalmente, que eu vou falar sobre a terceira revelação, ou seja, a revelação espírita, e que, para mim, e eu tenho certeza também para minhas irmãs, que estão, duas irmãs, as duas que eu tenho, estão aqui hoje, e a nossa família, meu marido também aqui hoje, o maior legado, o maior presente que papai nos deixou foi o conhecimento espírita. Porque de tudo que nos foi passado, essa doutrina maravilhosa foi o ápice da nossa existência e ainda não é? Então nós vamos conversar hoje justamente sobre a terceira revelação, a doutrina espírita. E por que esse tema hoje? Porque é um tema já tão recorrente, Mas porque no mês de abril, no dia 18 de abril de 1857, foi a primeira edição do Livro dos Espíritos. Ou seja, foi o marco, do início do conhecimento espírita para o mundo. E lembrar dessa data, lembrar Kardec, lembrar da doutrina espírita, lembrar desse acontecimento que até hoje, reflete em nossas vidas e refletirá durante todas as nossas existências futuras, é sempre muito importante. Mas vamos começar então a falar sobre essa terceira revelação. Inicialmente vamos meditar um pouco, vamos conversar um pouco sobre o que é revelação. Lá na Gênesis, Kardec nos diz que revelar veio de velum, do latim, que significa véu. Revelar seria tirar algo de sob o véu, ou seja, algo que está escondido sob um véu, esse véu é levantado e é mostrado à humanidade, é mostrado a alguém. Isso seria revelar. E Kardec nos diz também que existem várias revelações, sempre existiram revelações para o mundo, porque o objetivo da nossa existência encarnada, o objetivo do espírito é sempre o progresso. E por que revelações? Justamente para impulsionar o nosso progresso. Então Deus, na sua providência, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor por nós, sempre nos trouxe reveladores. As revelações sempre vieram do alto para justamente nos impulsionar a esse progresso, impulsionar o nosso aprendizado, seja científico, seja moral. E Kardec divide essas revelações, as revelações científicas e as revelações morais, filosóficas. E essas revelações científicas e filosóficas, elas não se resumiram a 3 revelações. E ele nos diz isso lá no livro A Gênesis, no começo do livro A Gênesis, caráter da revelação espírita. Não se resumiu apenas às 3 revelações. E por que a gente fala justamente, porque justamente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, quando ele fala não vim destruir a lei, as palavras de Jesus, citou as palavras de Jesus, ele nos disse que houve 3 revelações. Eu vou tentar hoje explanar sobre esse pensamento, que está lá na doutrina espírita, inclusive corroborado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Essas revelações sempre existiram, como eu falei, E essas revelações, do âmbito filosófico e científico, elas foram do mundo inteiro, em vários momentos do mundo, em vários momentos da vida humana. Nós não podemos esquecer que quando o planeta Terra saiu, da animalidade, as criaturas humanas começaram a encarnar como seres humanos, vieram de um determinado orbe, de determinados orbes, vários espíritos a encarnarem na Terra, que a gente chama dos exilados de Capela. Quem já ouviu falar nisso, Então seria vir um planeta, uma constelação chamada Capela, e esses que tinham chegado a um determinado grau de desenvolvimento moral, intelectual, e ali existiam vários espíritos que ainda estavam em discordância moral com aqueles espíritos que já estavam em determinado grau de evolução. E a providência divina
simplesmente tem um mecanismo para que esses espíritos, não como uma forma de castigo, mas como uma forma de aprendizado, eles saiam daquele globo, eles saiam daqueles mundos e encarnem em outros mundos. E a gente fica pensando, meu Deus, que castigo sair do mundo evoluído, do mundo materialmente e moralmente evoluído e encarnar em outro mundo. Lá no Livro dos Espíritos, um dos princípios da doutrina espírita é justamente a pluralidade dos mundos habitados. Aí a gente olha para o céu e vê aquelas várias estrelas. Você vê aquelas fotos do Hubble, né? Várias constelações, e todas as constelações com vários sóis, e aqueles sóis com os vários planetas orbitando em redor daquele sol, e a gente vê uma imensidade de mundos. E a doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, nós vamos falar justamente também sobre o Livro dos Espíritos, nos diz que todos esses mundos, que não há nada, não há espaço no universo que não seja habitado por espíritos. Então Deus, Ele não cria nada em vão, tudo está pulsante de vida. Tudo está pulsante de vida em todo o universo. E existe também um outro princípio decorrente desse princípio da pluralidade dos mundos, da solidariedade entre os mundos. Os mundos são solidários. Nós não pertencemos ao planeta Terra. A gente ainda se apega ao nosso bairro, se apega à nossa casa, se apega à nossa cidade, ao nosso país, né? Mas a doutrina espírita nos diz que nós somos cidadãos do universo. Nós somos seres do universo. Não estamos atrelados a nada, nem sequer ao planeta Terra. Então, há essa solidariedade entre os mundos que os espíritos, sempre com a finalidade de evolução, sempre com a finalidade de aprendizado moral e intelectual, encarna nos vários mundos. E esses espíritos vieram já com conhecimento muito avançado para aquele tempo, mas muito frágeis em moralidade, encarnaram aqui na Terra. Mas esses espíritos vieram para cá com propósitos. E os propósitos foram impulsionar o progresso da nossa Terra. O progresso intelectual, o progresso científico, artístico, filosófico, em todos os sentidos. E também com o objetivo, está lá no livro A Caminho da Luz, com o objetivo também de fazer com que a nossa espécie humana, a nossa biologia, o nosso corpo, também desenvolvesse. Houvesse que lá na Bíblia, está dizendo, tem um nome enxertia, né? Eles ouviram lá como se enxerta, né, as plantas, esse enxerto espiritual para que a criatura humana saísse de determinado grau da sua evolução e adentrasse em outro grau evolutivo. Mas quando esses espíritos vieram aqui para o nosso planeta, esses chamados, que a gente chama de exilados, né? Eu não gosto muito desse nome exilado, mas vamos lá. E quando eles vieram para cá, o próprio Jesus, que sempre foi o governador planetário, o próprio Jesus que moldou o nosso planeta com a finalidade de nos abrigar como espíritos para que nós pudéssemos entrever nossa evolução, nosso progresso. Então o próprio Jesus recebe esses espíritos, recebe amorosamente esses espíritos e diz para eles, faz promessas a eles e diz, olha, eu não vou deixar vocês abandonados, eu não vou deixar vocês sozinhos, porque o amor é algo sublime. A gente às vezes não entende a intensidade de um amor de um Cristo, mas recebeu esses espíritos, embora espíritos caídos, moralmente comprometidos, mas o Cristo recebeu com muito amor e disse, eu não vou deixar vocês abandonados. Eu vou mandar vários reveladores, espíritos, para fazer com que vocês lembrem daquilo que vocês compreendem, já sabiam no que diz respeito à religião, à moral, no planeta de vocês. E vai chegar um momento que eu mesmo vou encarnar na Terra, a fim de que vocês se verdadeiramente toquem o coração de vocês e vocês impulsionem mais ainda o progresso de vocês e, quiçá, vocês retornem ao mundo de origem. E esses espíritos vieram com essa lembrança, com essa intuição de que essas verdades deles seriam trazidas para eles e que o próprio Cristo um dia viria à Terra para justamente os ajudar nessa transição de retorno para o mundo de origem.
E o Cristo não poderia deixar de ser, cumpriu sua promessa. E todos os povos em que esses espíritos encarnaram, na Índia, no Egito, na Mesopotâmia, e vários daqueles povos, quando a gente estuda a história antiga, a gente fica assim, impressionado com a história dos egípcios, né? Quando a gente estuda o Egito, as pirâmides, a ciência do Egito, o Egito que já falava em reencarnação, o Egito que já falava nas curas, já faziam cirurgias de alta complexidade, e a gente fica muitas vezes sem compreender como aqueles povos naquela época, sem nenhuma ciência ainda desenvolvida, já tinha todo aquele conhecimento. O livro dos mortos, né, lá do Egito, traz sobre processos mediúnicos, processos chamam metempsicose, ou seja, como se fossem criaturas humanas encarnadas em corpos de animais. Mas por que existe isso? Porque eles se sentiam como se fossem encarnando em corpos de animais, porque os corpos, imagina, hoje nós somos muito densos, naquela época era muito mais denso. Então, eles se sentiam encarnando naqueles corpos. Então, vieram esses reveladores, várias revelações, Hermes Trismegisto, Zoroastro, o próprio Buda, Krishna e tantos outros, justamente na Índia, para trazer essas verdades a esses povos. Ocorre que os espíritos que já começaram o seu grau de evolução na Terra, eles não tinham como compreender essa mensagem tão profunda. Eles não tinham como compreender o que o Buda trazia, o que o Krishna trazia, o que o Zoroastro trazia. Aquela mensagem não foi uma mensagem universal. Aquela mensagem foi uma mensagem direcionada para aqueles povos, aqueles espíritos que vieram desses planetas, egressos desses planetas. Então, essas mensagens, elas foram colhidas por eles. As criaturas, os espíritos já encarnados aqui, não tinham a menor condição de receber. Tanto é que nessas grandes religiões antigas, a gente vê o aspecto esotérico e exotérico. O que significa isso? Esotérico era aqueles conhecimentos velados, fechados, que poucos possuíam, porque poucos compreendiam. Porque nem todos iam compreender isso. Existia a religião exotérica, ou seja, aquela religião que era para o povo. O que povo era esse? Aqueles espíritos, justamente, que já começaram sua evolução na Terra e não tinham condição de compreender coisas com uma complexidade muito grande. Por isso que nós vamos ver na história da humanidade essas religiões. E todas essas são também revelações. Ocorre que esses povos, muitos já voltaram para o mundo de origem, outros estão por aqui, até mesmo por amor, porque já se apegaram talvez ao nosso mundo, às criaturas aqui, enfim. Mas, e esses espíritos que começaram sua evolução na Terra, eles iam ficar sem revelação? Obviamente que não. Porque o Pai, Deus, não faz distinção. Ele é misericordioso, justo e bom. Infinitamente misericordioso, justo e bom. Não teria deixado esses espíritos à margem das revelações. E muitos reveladores para aqueles povos vieram. Para trazer uma mensagem, mas uma mensagem simples. Uma mensagem que eles pudessem compreender. Porque nós não, Eva falou na prece, nós não podemos dar mais do que nós temos. Mas também, muitas vezes, a gente não consegue perceber além da nossa capacidade intelectiva, a nossa capacidade evolutiva. Então, quando uma revelação vem de forma a trazer verdades, que todo o caráter das revelações é a verdade, como diz Kardec lá, quando ele vem, essas revelações elas são abortadas porque são prematuras, porque a gente não consegue entender. Chegasse aqui alguém falando algo que a gente se abstrairia e não conseguiria compreender, e a gente ficava, como dizia na minha época de colégio, voando. E não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nos toquemos, que nós vamos apreendendo, nos aproximando dele, de Deus, devagarzinho, paulatinamente, gradualmente, de acordo com o nosso grau evolutivo. Porque a lei não nos confronta, a lei não nos violenta.
A lei de Deus não nos violenta. Pelo contrário, a lei de Deus nos respeita, porque nos ama. E tudo que existe no universo, Deus criou, interessante isso, né? Não foi para o próprio deleite, mas para nós, seus filhos. Então, a necessidade de vir uma revelação para aqueles povos brutos, que não faziam ideia de uma justiça que não seja o olho por olho, dente por dente. Não poderiam fazer a ideia de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Perdoar os inimigos, porque eles estavam sempre em processo de brigas, de guerras, a conquista de territórios, conquista disso, conquista daquilo, um mata o outro, um quer um pedaço de terra. Era a mentalidade da época. E qual seria a revelação trazida para esse povo, para esses povos? Então, a primeira revelação que é considerada pela doutrina espírita, pelo esse critério de ser universal, de ser direcionada a todos os espíritos da terra e não apenas a alguns, é justamente a primeira revelação, que é a revelação judaico-mosaica. Então, nós temos essa origem, né, de pensamento que advindo dessas civilizações. E como poderia ser esse Deus? Para aqueles povos. Então, Deus envia uma mensagem divina. Ora, a mensagem de Deus divina, né? Até o pleonasmo. Que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, o decálogo, né? Que a gente vê lá os 10 mandamentos. Essa mensagem, por que ela é divina? Porque ela não se modificou durante toda a existência de nós humanos até hoje e nunca vai se modificar. Porque a verdade divina, ela é imutável, tal qual Deus o é. Mas Moisés não trouxe apenas o decálogo. Moisés não trouxe apenas os 10 mandamentos. Ou existiram outras leis lá na Bíblia. Mas essas leis, elas foram o quê? Mudadas com o tempo. Modificadas com o tempo. A lei que escravizava, a lei que mandava matar, a lei que mandava dar chibatadas. Imagina que uma lei dessa hoje pudesse viger. Lógico que não, porque essa lei que não era divina. Essa lei era uma lei que Moisés criou como um legislador da época. Era um povo bruto, um povo rebelde, e que ele precisava o quê? Ele precisava domar, ele precisava impor regras, e ele trouxe Deus, né, a divindade, através dos espíritos imortais, trouxe o decálogo divino, que nunca se modificou até hoje. A gente pega os 10 mandamentos, ele vige até hoje como regras de conduta válidas, e as leis que Moisés trouxe como legislador, que o tempo fez com que elas se abrandassem, que elas se modificassem. Então, essa seria a primeira revelação. Mas como o processo é evoluir, o processo é de evolução, a lei é de evolução, chegou um momento em que os espíritos estavam já aptos a receber uma nova semente. E que semente seria essa? O próprio Cristo, cumprindo a sua promessa, que os profetas já tinham também anunciado, porque era uma crença que muitos tinham, que o Messias viria, e o próprio Messias, o próprio Jesus, o Espírito puro Jesus, o governador planetário, o modelo e guia da humanidade, vem e encarna sobre a Terra. Mas por que Jesus nasceu ali, no mundo judaico? Porque a semente do Deus único, a ideia do Deus único, estava justamente naquela civilização. As outras civilizações, não foi porque Deus escolheu aleatoriamente um povo, ou Jesus, não, vou encarnar ali, porque eu estou mais simpático com esse pessoal, então eu vou chegar por ali. Não, porque os outros povos eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Era um Deus para a chuva, era um Deus para o sol, era um Deus para o inverno, era um Deus para a fertilidade, era um Deus para a agricultura, era um Deus para a pesca, era um Deus para o mar. Ali não, aqueles povos, eles tinham a crença de um Deus único, que foi a contribuição que Moisés trouxe para a humanidade.
Além, logicamente, de nos trazer o decálogo, né, os 10 mandamentos. A crença do Deus único. Então, a mensagem que Jesus traria, que nós vamos falar um pouquinho sobre a mensagem, é justamente necessitava dessa semente de pessoas que acreditassem na existência de um único Deus. Por quê? Porque é a base para que as ideias que Jesus traria fossem justamente aceitas. E quais são as principais ideias que Jesus traz? Olha, as ideias que Jesus nos traz, os mandamentos que Jesus nos traz, são de ordem sublime, que muitas vezes, até hoje, nós não conseguimos compreender e muito menos praticar. Amai os vossos inimigos. Perdoai a todos 70 vezes 7. Quer dizer, são regras de conduta que muitas e muitas vezes nós até sabemos, aprendemos, e as outras que ainda estão veladas, que a gente ainda está aprendendo, né? E Jesus veio trazer a principal mensagem que Jesus trouxe. Deus Pai. Por que o Deus Pai foi tão revolucionário para a época? Porque aqueles povos, eles se reconheciam como irmãos apenas aqueles que eram da mesma casta, aqueles que eram da mesma raça, que hoje o conceito de raça nem existe mais, né? Ainda bem. Aqueles que eram da mesma cor da pele, aqueles que nasceram no mesmo local. Então, existiam ali muitas separatividades que dificultavam as pessoas em reconhecerem como irmãos. A fraternidade era um sentimento muito distante daqueles povos. E Jesus nos traz a mensagem não só do Deus único, mas do Deus Pai, do Deus que não está distante de nós, mas um Deus próximo. Um Deus próximo. E a outra mensagem também que Jesus nos trouxe, que foi de infinita importância, além de todas as de várias outras, a gente vai chegar aqui e fazer uma coisa rápida, é da imortalidade da alma. Porque se você pegar todo o Velho Testamento, ninguém aparece depois que morreu. A única menção que existe no Velho Testamento é de não invocar os mortos. Não tem esse preceito lá, né, na lei mosaica? Inclusive Emmanuel nos explica o motivo pelo qual Moisés trouxe, porque a mediunidade naquela época existia, porque se não existisse não era proibida, né? Mas era ainda muito imatura para as mentes aquela prática de intercâmbio com o mundo espiritual. Por quê? Porque eram povos bárbaros que viam mais o proveito material, muito pouco o proveito espiritual. Então, essa foi além das contribuições imensas de Jesus nos várias coisas da vida, foi nos trazer a ideia do Deus Pai e a ideia da imortalidade da alma. Mas Jesus nos chegou um momento de nos dizer: eu vos trarei o Consolador para restabelecer tudo o que foi dito, o que eu disse, e muito mais. Ou seja, Jesus sabia que aquela mensagem que ele estava trazendo, embora grandiosa, era muito assim forte e incompreensível, inatingível ainda para aquelas mentes daquelas pessoas que estavam ali. Elas aprendiam aquilo ali muito pouco, embora, mesmo com esse muito pouco, foi uma mensagem que revolucionou a época. A ideia de Deus, o Deus Pai, porque começaram um abrandamento dos costumes, os costumes bárbaros, que a gente vê até hoje de alguma forma, né? Mas naquela época era o costume da escravidão, que as pessoas eram propriedade umas das outras. Eu tinha um escravo, eu podia matar, eu podia infringir a sua integridade física, podia decapitar a mão. As penas eram as mais bárbaras possíveis. Mas aí Jesus traz essa mensagem de amor e de fraternidade. Mas ele nos fez uma promessa de trazer o Consolador. E justamente no século XIX, um século que as luzes da mente humana já estavam mais acesas, nós já estávamos com a condição de compreender mais as coisas espirituais, tanto é que a ciência já tinha avançado muito, que as ciências do século XVIII e do século XVII fizeram grandes avanços, porque antes disso as ciências eram muito atreladas à religião.
a religião, pouco se avançava na ciência, porque inclusive aqueles que chegou ao momento, vamos contar aqui, todo mundo sabe, né? Dizer-se que a Terra redonda ia para a Inquisição, ia para a fogueira. A gente vê que o óbice, né, os obstáculos que se colocavam para que o pensamento humano avançasse. Mas depois dessa mais liberdade das ciências, a ciência avançou muito, o pensamento humano avançou muito e chegou-se esse Consolador. Justamente o marco do século XIX. E como foi que chegou? Chegou fazendo muito barulho. As mesas girantes, né? As reuniões, a gente vai, se alguém for para a história do Espiritismo, está catalogada em vários livros, vai ver que foram fenômenos mediúnicos que surgiram em toda parte do mundo, em vários países, em várias cidades, em lugares, tanto lugares pobres, humildes, como também os castelos, como também os salões. E foi um fenômeno que foi, assim, disseminado por toda a Europa e por todas as Américas naquele tempo. E aí, um senhor chamado Hippolyte Léon Denis Arrivail, um francês, nascido em Paris, e que estudou no Instituto Yverdon, na Suíça, com Pestalozzi, ele foi convidado a participar dessas reuniões. Mas ele era muito cético, ou seja, o que é cético? Uma pessoa que acredita muito pouco nas coisas. Ele tinha um comportamento, a sua visão era muito científica. E ele dizia, eu não vou dar ouvido a essas bobagens. E passou, né? E não quis participar. Só que eram tantos convites e a coisa ficou tão assintosa, né? Lá em Paris. E quando ele soube que aqueles não eram só barulhos, batidas, mas que eles traziam mensagens profundas, despertou a curiosidade dele e ele começou a visitar e aí assistir essas reuniões. E começou a ver que daquilo que era meramente uma diversão para alguns, se bem direcionado, traziam mensagens profundas, como ele catalogou no Livro dos Espíritos e nos outros livros da codificação, como o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênesis, são os 5 livros da codificação. E o Livro dos Espíritos é justamente a base. Então, ele catalogou essas mensagens, ele fez perguntas aos Espíritos, as perguntas mais grandiosas que vocês possam imaginar. Toda a filosofia humana atual, ela pode se dizer contida nesse livro. O livro é dividido em 4 partes. A primeira parte fala das causas primárias, Deus como inteligência suprema, os elementos constitutivos do universo, Deus, espírito, matéria. Fala dos espíritos, a comunicação entre os espíritos e as criaturas humanas, que é algo extremamente revolucionário, que sempre existiu. A comunicação entre os vivos e os mortos, chamados todos vivos, né? Os vivos do lado de lá e os vivos do lado de cá, sempre existiu. Ocorre que ninguém nunca se preocupou em dar isso um caráter científico, racional, saber que leis eram essas que regiam essas comunicações, quais eram as suas consequências, por que esses espíritos se comunicavam, com que intenção, e se daquelas comunicações, o que decorriam daquelas comunicações. Então, Kardec se debruçou sobre essas mensagens e catalogou, né? E ele mesmo diz, o Espiritismo, a terceira revelação, é de caráter científico e filosófico. É uma ciência experimental. Por quê? Porque todo o estudo que Kardec realizou foram com bases científicas. Ele usou os critérios na época da ciência da época. Introduziu também o critério indutivo. Por quê? Porque, imagina, você vai estudar algo que aparentemente se comunica, mas uma força que não está, nem muitas vezes, materializada. Não é? Então, foi um empreendimento muito grande e ele nos trouxe a doutrina espírita. Mas a doutrina espírita, ela tem justamente por objeto o estudo dessas comunicações, do princípio espiritual. Ou seja, das leis que regem o mundo espiritual e a intervenção do mundo espiritual no mundo físico. Porque essa intervenção do mundo espiritual no mundo físico, ela é muito concreta, latente. Muitos e muitos de nós sentimos as influências do mundo espiritual.
E cada vez mais na humanidade essas influências se faz sentir. O nosso psiquismo, ele é extremamente influenciado pelas mentes que estão desencarnadas, como também somos influenciados uns sobre os outros. E nenhuma ciência antes falou sobre isso do que Kardec nos falou. E nos trouxe também a importância do pensamento. Tudo isso calcado também na parte filosófica da doutrina espírita, que não é nada mais, nada menos do que o próprio Evangelho de Jesus. As próprias verdades trazidas de Jesus, não aumentadas, trazendo coisas novas, mas fazendo-se com aquela mensagem velada de Jesus, dita por parábolas, que muitas vezes incompreensíveis para muitos, elas fossem compreendidas. Ou seja, tirou-se o véu da incompreensão, inclusive, do que Jesus nos trouxe. E as consequências morais dessa ciência e dessas incompreensões foram e são as mais sensíveis, as mais concretas na vida de quem se torna espírita. As pessoas que estudam a doutrina espírita, leem sobre a doutrina espírita, pegam o livro dos espíritos e começam a ver aquelas verdades, de forma assim inequívoca, elas vão se transformando. Por quê? Porque o papel da doutrina espírita, o papel da terceira revelação, não é nada mais, nada menos do que modificar toda a humanidade. Esse é o objetivo da nossa doutrina espírita. Nos modificando intimamente, de um a um, toda a humanidade será modificada. E as palavras que Jesus nos trouxe, né? Um só pastor, um só rebanho, um só pastor. Ou seja, todos nós, sob a égide do amor de Jesus, praticando as leis do Cristo, praticando as leis divinas, universais, todos nós, uníssonos, conjuntos, a fraternidade como a bandeira máxima de todos os povos, não mais conflitos, não mais guerras, não mais indiferenças, não mais desigualdades aviltantes, não mais incompreensões, não mais mortes, não mais violência. Todos nós, com a bandeira do Cristo, a bandeira do amor e da compreensão mútua. Então, esse é o destino da humanidade. E esse é o propósito da doutrina espírita para nós, humanidade. Então, na doutrina espírita, nós vamos encontrar o verdadeiro sentido da vida. Porque a vida, ela sai do simples, do aqui e agora, para o transcendente de algo que nunca acaba. Mas nunca acaba, não no sentido de que eu vou morrer e vou para o inferno, vou para o purgatório e vou responder pelos meus pecados. Não, a doutrina espírita nos dá um norte de que todos nós somos espíritos em evolução, todos nós filhos de Deus. E que Deus não faz diferença entre nós. Deus tem tanto amor por cada um de nós como tem por Jesus. Embora a nossa diferença moral entre Ele e nós seja muito grande. E Deus está nos conduzindo com suas mãos invisíveis e também pela presença de Jesus para que todos nós compreendamos essa sua mensagem e possamos segui-la. Porque essa será a solução para os problemas da nossa sociedade. Hoje nós temos uma sociedade com medo, nós temos uma sociedade triste, nós temos uma sociedade violenta, nós temos uma sociedade injusta, nós temos uma sociedade doente. Mas precisamos de um remédio, precisamos de uma solução. E essa solução é urgente. Todos nós ansiamos por isso. Todos nós ansiamos para que pela transformação do mundo, embora muitas vezes nós não temos conscientemente essa preocupação. E nós muitas vezes não sabemos como fazer. Mas a doutrina espírita, ela nos traz essa mensagem. Ela vai devagarinho nos transformando. Ela vai devagarinho tirando de nós a casca da animalidade. E devagarinho nós vamos nos sentindo melhores. Nós vamos nos vendo como criaturas que já se preocupam com o outro. Já se tolhe para não ferir, para não magoar, para não adentrar na esfera do sofrimento alheio, porque a gente começa a ansiar não só pela nossa felicidade, não só para o nosso bem-estar,
mas para a felicidade e o bem-estar de todos. Porque nenhuma sociedade, isso está lá no livro dos Espíritos, isso também está lá na Gênese, não existe felicidade plena numa sociedade que algumas pessoas não possam estar em convívio com essa felicidade, com o bem-estar. Não pode haver bem-estar no mundo se alguém passa fome. Vocês cantaram a música, né, da criança que abandonada, a criança sozinha, mas todos nós somos responsáveis um pelo outro. E o Espiritismo nos dá esse despertar. E esse despertar vai nos modificar. E no futuro, que espero que seja próximo, mas a gente não sabe exatamente quando é, nossos filhos, nossos netos, nossas gerações futuras, que seremos nós mesmos pelos processos da encarnação, da reencarnação. Porque, quem sabe, os netos da minha neta, não serei eu, meu marido, minhas irmãs, meus irmãos. Porque o processo da reencarnação, né, ele faz com que nós tenhamos esse progresso sempre e vamos viver, colher aquilo que nós plantamos hoje. Não só lá no mundo espiritual, mas também aqui na Terra. Não é? Porque se eu preparo um mundo melhor para o amanhã, é nesse mundo que eu vou viver. Pelo processo da reencarnação. E a reencarnação como lei divina, né? Como lei que nos traz as consequências da justiça divina. Não pode haver justiça divina, compreender-se a justiça divina, sem compreender-se a lei da reencarnação. Então, essa doutrina espírita, né? Essa terceira revelação, nos vem trazer princípios grandiosos, justamente para estear esse progresso da humanidade, que todos nós temos que empreender, começando dentro de nós mesmos, começando conosco mesmo. Porque a partir de um momento que eu me transformo, você se transforma, vai se tornar contagiante, a ponto de que as pessoas vão se transformar, porque o bem é contagiante. Mas, infelizmente, nós ainda vibramos muito na negatividade. Nós ainda somos que espíritos muito, ainda que as coisas, a tristeza, a melancolia, a violência, ainda atraem nossa atenção. E precisamos desplugar a nossa mente dessas coisas e ligar nossa tomada mental a coisas mais elevadas. E a doutrina espírita nos ensina, nos leva de forma tranquila, naturalmente a isso. É só você começar a conhecer a doutrina espírita. E esse processo de transformação íntima, e que vai se refletir no processo da sua vida, da vida de todos nós, ela é possível. E a doutrina espírita é uma alavanca. Sabe o que é uma alavanca, né? Um trampolim que nos ajuda a dar um salto, nos ajuda a ir além. Pois é uma ferramenta para todos nós. E trazendo os princípios, né, revolucionários, a existência de Deus, o Deus Pai, o Deus único, o Deus Pai, infinitamente justo, misericordioso e bom, que nos ama a todos nós, que não nos condena e que nos respeita tal qual nós somos. E que aguarda por nós durante a eternidade, pela nossa transformação e pela nossa adequação às suas leis. Então, esse é o Deus espírita, né? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A nossa imortalidade, somos espíritos imortais. E não nascemos para sofrer. Não nascemos para ir para o inferno. Não nascemos para pagar. Nós nascemos para aprender. Para comungar com esse grande amor que existe no universo. Esse é o nosso caminho. Essa imortalidade. Deus não nos cria e deixa para a gente para lá. Ele nos guia, Ele nos protege. A sua providência e a sua previdência está sempre presente conosco. Outro princípio da doutrina espírita é a reencarnação. A reencarnação pela qual nós vamos entravando, né, esse processo evolucionista. Nós vamos nos modificando paulatinamente, sem que nós sejamos desrespeitados. Deus não nos respeita, não nos desrespeita. Pelo contrário, Ele nos respeita e nos acolhe tal como nós somos.
e nos dá essa eternidade através das reencarnações para que nós aprendamos, não é para pagar os pecados. É um processo de aprendizado amoroso, pedagogicamente direcionado. E nós temos também o princípio da pluralidade dos mundos habitados. Nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos ao universo, nós pertencemos às estrelas. Estamos temporariamente presos num corpo pesado de carne, que nos traz vicissitudes, necessidades como fome, frio, sede e tantas outras necessidades que a gente tem, mas isso é para nos ensinar. Isso é para que nós não paremos e corramos atrás com finalidade de tudo de aprendizado. E teremos quantas existências forem necessárias, quantas experiências forem necessárias, até que nós atinjamos esse amor infinito que é o amor de Deus. E possamos cumprir suas leis de forma mais adequada possível. Essa é a lei da reencarnação. E a comunicabilidade entre os espíritos, os vivos do lado de lá, os vivos do mundo do mundo espiritual e os vivos encarnados na Terra, que somos todos nós. Nós estamos em constante processo de comunicação com esses espíritos. Então, e também esses espíritos não morrem. Eles estão muitas vezes próximos de nós. Tantos de nós já perdemos nossos entes queridos, né? Mães, pais, avós, irmãos, irmãs, às vezes até filhos. Mas esses espíritos estão vivos do outro lado. Também palmilhando a sua experiência rumo ao progresso, rumo a esse encontro amoroso com a grande providência divina. Então somos todos, gente, muito privilegiados. Não existe ser abandonado sobre a terra. Todos somos filhos do mesmo Pai. Somos irmãos. E seremos verdadeiramente felizes, isso não sou eu que digo, está lá no livro A Gênesis, Kardec, quando a fraternidade for a bandeira máxima da nossa sociedade. E nós nos vejamos todos como verdadeiramente irmãos. Então, essa é a mensagem da terceira revelação. Essa é a mensagem da doutrina espírita, que eu convido a todos vocês a se aprofundarem, a conhecerem todo mais. Muito mais, porque ela é um grande alento. Ela é uma grande ferramenta para que nós possamos entender a nós mesmos e a vida. Que Jesus nos proteja e ilumine a todos nós, e assim seja.